Galera, Palmeiras está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes, venceu o Botafogo por 1-0, placar magrinho, mas que deu a vitória e colocou o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, a repercussão dessa vitória e classificação do Palmeiras para as quartas de final. Deixar os créditos à ESPN Brasil. Você, torcedor do Verdão, que está feliz, contente com a classificação, deixa aquele like no vídeo, se inscreva, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo, galera. Está do torcedor do Palmeiras, sim, nos arredores ali do Allianz Parque, lugar tão tradicional, né, da comemoração, da celebração, da reunião do torcedor do Palmeiras. Daqui a pouco tem Vinícius Nicoletti por lá, o torcedor do Palmeiras feliz da vida, nesse sábado de sol e de classificação às quartas de final do Mundial de Clubes. Venceu o Botafogo por 1-0, no maior Palmeiras e Botafogo da história. Olha a festa, ó. Olha, eu não sei se é a hora do gol ou da classificação, parece que é na hora do gol, hein? Olha lá, festa do torcedor do Palmeiras no momento que o Palmeiras se classificava na competição. Portanto, Palmeiras agora vai esperar o vencedor do confronto entre Chelsea e Benfica. Olha, possível, hein? Vai ter desfalques do Verdão, mas é possível passar por um dos dois aí, quem sabe chegar a umas semifinais. Dá para o torcedor do Palmeiras sonhar um pouquinho mais alto nesse campeonato e a gente vai falar sobre essa classificação que passa, Gianodi, passa por Paulinho mais uma vez. Que história, né? Já tinha feito gol lá contra o Inter Miami, sido importante, e hoje o cara entra, faz o gol e sai. Paulinho é o nome desse Palmeiras, Jean, tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Eu gosto desse nome. Boa tarde a todos. Gosto. Paulinho? Paulinho? Gosto. Cara, é assim, primeiro a prova de que ele realmente só pode jogar 30 minutos, né? Porque ele entra, faz o gol e aí sai exatamente com 30 minutos nas pernas, ele é retirado do jogo. Acho que muita gente eu poderia até discutir se o Palmeiras tivesse tomado empate a entrada de um zagueiro, né? Porque as narrativas depois dos jogos são sempre muito baseadas nos resultados, mas acho que assim, a gente precisa olhar para o que foi o jogo, para o que foram 120 minutos e o Palmeiras foi superior indiscutivelmente. O Palmeiras exigiu muito mais do John, né? Nos dois tempos, no primeiro tempo da prorrogação e não no segundo tempo da prorrogação. Só para a gente ter uma ideia, do primeiro tempo do jogo até o final do primeiro tempo da prorrogação foram 19 e 20 finalizações do Palmeiras contra 5 ou 6 do Botafogo. Sem acertar o Botafogo. Foram 3 ou 4 finalizações no alvo do Palmeiras e o Botafogo não acertou o alvo do Palmeiras. No segundo tempo da prorrogação, 10-0 de finalizações para o Botafogo. Então, assim, um jogo que muda completamente, claro, o Palmeiras fazendo valer a sua vantagem, mas, repito, acho que olhando para o que foi a partida, e por isso a gente dizia, né, acho que desde o começo da definição do confronto, a gente falou, esse é um jogo 50%, é 50%. Por mais que o Botafogo viesse jogando um Mundial melhor que o do Palmeiras, a gente sabe da capacidade do Abel também na hora de montar o time, e acho que a escalação foi perfeita. Podemos discutir, e acho que vamos discutir substituições. Para mim, principalmente a saída do Estevão e depois... Eu estava no melhor momento do jogo. Foi realmente incompreensível. E depois a entrada do Michael na hora que ele resolve tirar o Paulinho. Mas acho que assim, o Abel acertou na escalação. Eu e o Birner estávamos juntos no pré-jogo e acho que parecia realmente a melhor ideia. A escalação que a gente imaginava aqui, né? Isso. Que era o que ele tinha que fazer, né? A gente conversou sobre isso ontem. Acho que o Alan, principalmente, foi a novidade. O resto a gente já imaginava mesmo. Ali, quem ia jogar do lado direito, quem ia fazer aquele papel é que era a dúvida, mas acho que a escalação foi a correta, o Palmeiras venceu. E o Botafogo jogou como se estivesse jogando contra o PSG. E acho que esse talvez seja o ponto. O Botafogo é o mesmo desde aquele jogo. Exatamente. E aí esse talvez seja um ponto de discussão para a gente falar do Botafogo. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor contra o Botafogo do que o PSG jogou contra o Botafogo. O Palmeiras conseguiu arrumar soluções que o PSG não conseguiu. Aliás, o Palmeiras que estava cruzando muitas bolas na área durante a fase de grupos, né? Mais de 80, juntando os 3 jogos. O que menos fez hoje, com relação até o que o PSG fez, né? O recurso do PSG foi esse. O Palmeiras fugiu desse recurso e com o tempo, com o andamento do jogo, conseguiu achar caminhos ali para poder furar essa defesa do Botafogo e aí saiu o gol no primeiro tempo da prorrogação. Finalmente o Palmeiras, né, faz aquele jogo que a gente esperava um pouquinho, mas você falava ontem, espera um pouquinho mais. Hoje já foi um pouco mais do que a gente tinha visto. Bela vitória, né, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem? Boa tarde a você, Jean, Eugênio, Calçade, aos fãs das Fãs do Esporte. Eu acho que essa foi uma atuação
digna de, entre aspas, estreia do Palmeiras no Mundial no mata-mata. Eu concordo com o Jean, o Palmeiras jogou mais que o Botafogo. O jogo ficou bem desconfortável para o Botafogo em grande parte, principalmente do tempo normal e no começo da prorrogação também, né? Até o Palmeiras fazer o gol, grande parte do tempo o Palmeiras tinha a capacidade de impedir que o Botafogo jogasse. Até cansar no primeiro tempo, o Botafogo mal conseguia passar do meio-campo. O Abel adiantou a marcação, que era uma coisa que a gente falava bastante. E com essa escalação, e a gente comentava sobre isso antes do jogo, ele deu muita vitalidade ao sistema de marcação, começando dos atacantes. E o Botafogo, que gosta muito dos lançamentos longos, para tentar usar o Arthur, tentar usar o Savarino, até o Igor Jesus, não conseguia achar sequer um lançamento longo. Era tudo chutão para frente quando se livrava da bola, né? Então, eu achei que a vitória ficou com o time que jogou mais. Era óbvio que o jogo seria decidido por um lance específico, ou de uma cabeçada, ou de uma jogada individual, numa cobrança de falta, que não haveria muitos espaços. Acho que tem que elogiar a dupla de zaga do Botafogo, porque a quantidade de vezes que os jogadores do Palmeiras fizeram jogadas cortando para dentro e que pararam nos jogadores do Botafogo, fazendo uma parede assim, né, com chutes claros de chances de gols, muito mais por mérito da zaga do Botafogo do que por erro de finalização do Palmeiras, que é uma coisa que aconteceu muito ao longo da temporada. Hoje não foi isso. Então acho que ganhou quem jogou melhor. E o Palmeiras vai desfalcado para outra fase, mas isso a gente conversa depois. Isso é uma outra conversa. Hoje é dia de comemorar, né? Hoje é dia do torcedor do Palmeiras celebrar sem se preocupar qual vai ser a zaga, o lateral, enfim. Vamos curtir o momento, né? Vamos curtir o momento também, que senão fica complicado. Paulo Calçade, melhor jogo do Palmeiras aí no campeonato. Tá cobrando? Nossa, foi do inferno ao céu, né? Do Inter Miami para hoje, bem diferente, hein? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. Até porque a gente tá falando já de um... Tudo bem que ele lutava pela primeira colocação naquele jogo, mas a gente está falando agora de um mata-mata que vai moldar muito o formato das equipes, né? O Botafogo veio PSG, Atlético e Palmeiras. Idêntico. Só entrou o Danilo na vaga do Gregório. O Gregório, é isso. Não é que mudou o sistema, mudou a forma de jogar, não, isso não mudou. Então, e até falou isso o Paiva antes do jogo, ele encontrou o caminho e vai jogar. Eu acho que o Botafogo, a gente vai ver muito o Botafogo com essa cara aqui no Brasileiro, em muitos momentos, até principalmente fora de casa. O Palmeiras, com mudanças, sim, surpreendentes, eu não vejo. Assim, o Abel surpreenderia quando você tem um treinador que vem sempre com o mesmo time, nunca mexe, e ainda mais em confrontos especiais ele gosta. Ele precisava resolver a bagunça que foi contra o Inter Miami. Foi uma bagunça, Palmeiras. E um jogo mais atento, um calor terrível. Aqui está uma delícia, mas para quem tem que jogar 120 minutos, muitos ficaram dentro de campo aos 120. Isso vai acabando, né, com as energias. Tanto que a gente pode até, depois, né, o gol pode ser fruto disso também, porque os times já estão muito mexidos em função do calor, das necessidades de cada um, tal. Mas o Palmeiras, com o Estevão do lado esquerdo, minha visão, por quê? Para poder ter um pé esquerdo e chegar à linha de fundo. Jogador com o pé esquerdo vai para o fundo. Se ele tem o cara que bate com a direita, aí ele faz muito bem. Então ele usa até as duas pernas. Mas esse cara tem uma profundidade no mano a mano. O Alan, do outro lado, o cara que pode cortar. Então eu tenho um que vai para o fundo e um que corta. Você tenta equilibrar a equipe para jogadas no mano a mano. Eu só achei, Calçado, só um parênteses, que eu achei que na hora que o Alexandre Barbosa e que o Alex Telles estavam pendurados, eu achei que o Abel fosse inverter. Para poder forçar. Para jogar o Estevão ali e tentar forçar um segundo amarelo para um dos dois, né? Podia. Ele preferiu talvez falar, o Alan consegue fazer isso. Pode ser. Pode dizer que é um jogador, um driblador também. O que o Botafogo acho que teve de virtude que atrapalhou o Palmeiras, isso, o Botafogo, assim, esse trio do meio de campo, com o Danilo Barbosa assim, à frente dos zagueiros e preso ali, para tirar a bola entre linhas do Palmeiras, para não chegar no Maurício. O Estevão pode circular por ali também. Vitor Roque pode sair. É uma bola muito perigosa. E com a chegada dos dois volantes, o Palmeiras não conseguia entrar. Então, você joga a bola para o lado. Só que hoje não era um dia de cruzar a bola. Não tem Flaco Lopes. Se ficar a bola para o Vitor Roque, ou é a bola na cabeça dele, ele sozinho, você ficar levantando bola para ver. Não é. Então, o que acontece? O Botafogo deixa ir para o lado e aí... Obviamente vai ter problemas, mas vai defender. Bola do Palmeiras, aquela bola de profundidade, você pode ver. O Palmeiras teve a bola, mas não conseguiu acessar os jogadores.
né, não conseguiu. E o Botafogo, em contrapartida, quase assim, no primeiro tempo total, né? Chegava com poucos jogadores na área. Quando chegava, você via 3, no máximo 4. Então ele chegava com pouca gente. Então é um Botafogo que veio jogando contra o PSG do mesmo jeito. E aí, como ganhou do PSG, virou... É difícil você contradizer isso. Virou a máquina de jogar futebol. Ele teve um sistema que deu certo, mas não é um sistema que dá certo em todos os jogos. E não deu contra o Atlético de Madrid, perdeu. Não deu contra o Palmeiras, perdeu também. E assim é o jogo, mas uma coisa que eu acho que ninguém ficou foi surpreso com o andamento do jogo. Uma prorrogação, um gol na prorrogação, e poderíamos estar vendo os pênaltis agora. Perfeitamente, poderia ter ocorrido. Só acho que o jogo foi um pouquinho melhor do que eu imaginava. Ontem eu estava preocupado eu achei que quem estava afim de comprar o Brasileirão para passar lá nas Europa desistiu nesse momento. Eu achei que ia ser um jogo muito travado ali. Aquele povo que se animou falou, se dá uma seguradinha na verba. Talvez. Eugênio, Palmeiras entendeu melhor o confronto do que o Botafogo? Tudo bem contigo? Tudo bem, William. Um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde. Hoje esse horário pouco comum para o Linha de Passe. Um abraço para os companheiros, para os fãs de esporte. Eu acho que a gente viu um jogo de uma equipe que foi com tudo para ganhar o jogo contra outra que foi para especular, que é o que vinha fazendo na competição. Tranca aqui atrás, se der para sair, deu. Se não der, a gente fica trancado aqui atrás. Contra o PSG, conseguiu encaixar uma jogada, fez um gol. Contra o Palmeiras não encaixou essa jogada. E defensivamente, se a comparação for com o PSG, é que teve prorrogação, né? E na prorrogação, o Botafogo já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Gregório, já nem jogou, né? O Danilo Barbosa, que entrou no lugar do Gregório, e o Alain. E o Marlon Freitas estava morto. Não se aguentava, tanto que no lance do gol, ele leva o corte e ele fica parado olhando. Porque é difícil realmente para todo mundo. Eu acho que o fato de ter ido para a prorrogação acentuou um pouco a superioridade física do Palmeiras no jogo, que foi nítida desde os primeiros momentos. O Palmeiras fez por onde buscar o gol, buscar a vitória, buscar a classificação. E eu acho que isso vai passar por uma circunstância que é planejamento de temporada. O Palmeiras chega para esse Mundial, muita gente falando assim, o Palmeiras não contratou na janela do Mundial. Não, porque ele já tinha um elenco montado desde o início do ano e veio trabalhando esse elenco. O Botafogo trouxe jogadores, estreou um jogador hoje no segundo tempo, o Caio Pantaleão. Na cabeça Caio Fernando, na camisa dele, né? Estreou praticamente, né, que já tinham jogado no primeiro jogo, mas entraram em campo o Correia e o Arthur Cabral, que não estão ainda no entrosamento com a equipe. Então você exigir... E o Paiva tem 20 e poucos jogos, 24 jogos só com o Botafogo. 20, ok, mas dentro das circunstâncias, assim, ele já tem um pouco mais... já passou por fase de grupos de Libertadores entre e tal. aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. O Palmeiras que foi para dentro e o Botafogo que resolveu esperar. Isso para mim é a escolha do técnico. Sim, escolha do técnico, mas não é o... Não que o Botafogo tenha muito nó tático do Botafogo. Forte. Não, foi o jogo que o Botafogo propôs também. Tanto que... Do jeito dele. A principal proposta do Botafogo, o Calçado já falou, era por dentro vocês não vão entrar. E não entraram. Não vão entrar. Só acho que... Aí joga a bola na lateral e cruza. Vai cruzar pro Vitor Roque e não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu a maior parte do jogo. É que o Botafogo não teoricamente controlado, né? Eu acho que o Botafogo não conseguiu o segundo momento. E o Palmeiras conseguiu. Segundo momento era o Botafogo com a bola, consegue fazer alguma coisa? Não conseguia. Não tinha força porque era um time na balança, se você coloca na gangorra, muito mais para defesa do que para o ataque. O ataque não tinha. Então ele ficava lá atrás. Quando tinha a bola, não conseguia. Acho que muito em função do entrosamento e da imposição física do Palmeiras, que chegou melhor preparado para fazer esse tipo de competição. Não vejo taticamente assim que tenha sido uma superioridade de um técnico contra o outro. Cada um pôs no campo as suas propostas. E o jogo adotado pelo Botafogo nesta fase... E o jogo foi empatado no final. Ele sacrifica o Savarino. Porque o Savarino vira um grande marcador, mas se tirar do Savarino o jogo... Então, assim, se o Palmeiras controla melhor o Savarino, você obriga o Botafogo o quê? A jogar no pé do Marlon Freitas e esticar a bola. Porque ele também não vai... O Marlon não vai ser o organizador. Então, você tira ao diminuir o fogo do Savarino na partida, que é o cara com a bola no pé,
jogando de uma outra forma, você limita muito o jogo do Botafogo. Sim, eu não vi uma super imposição, o que eu vi foi um Palmeiras, o Botafogo igual, e o Palmeiras veio na tentativa de resolver seus dramas da última partida. Ele foi agressivo como não foi nos 2 últimos jogos. É isso, torcedor do Verdão. O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes. Venceu o Botafogo 1-0. Paulinho fez um gol. Paulinho joga muita bola. É uma pena ele não estar 100%, porque é um jogador que com certeza, se ele tivesse ali 100%, ia ajudar ainda mais o Palmeiras. Joga demais, marcou um golaço, entrou, marcou um gol, depois foi substituído. Não sei se sentiu ou até mesmo para ser preservado para os próximos jogos. Adversário do Verdão das quartas de final vai ser decidido nessa partida de logo mais, entre Benfica e Chelsea. Um desses dois adversários aí. O torcedor vai assistir e aguardar, né, o adversário do Palmeiras. O Verdão foi superior, né, venceu com todos os méritos. Não foi aquela grande atuação, né, dos dois times, mas Copas é isso, né? O time, acredito que não tem que jogar bonito, tem que classificar, e o Palmeiras foi lá, conseguiu, né, o seu objetivo, venceu 1-0, está nas quartas de final do Mundial de Clubes, vencendo o Botafogo, e agora é aguardar o adversário das quartas de final. Hoje, ali com as mudanças do Abel Ferreira, ele tirou o Vitor Roque, tirou também o Estevão. Muitos torcedores ficaram chiando ali, né, reclamando das mudanças do Abel Ferreira, mas ele sabe muito bem o que faz, tanto é que deu muito certo. O Palmeiras foi lá, venceu. O Estevão não saiu muito feliz, mas ali na hora do gol também do Paulinho, a gente viu o Estevão comemorando, feliz da vida. Um garoto de 17 anos, é claro que ele não vai gostar de ser substituído. Estava jogando bem, o Estevão jogou, na minha opinião, estava jogando bem hoje. O Vitor Roque foi substituído também. Muita gente até falando que o Abel tinha que ter colocado o Flaco, ou até mesmo o Felipe Anderson. Muita gente se perguntando por que o Felipe Anderson não entrou. Mas o importante foi que o Verdão classificou, né? 1-0, está classificado para as quartas de final. O torcedor está feliz, está contente, enquanto os botafoguenses aí estão tristes. Caiu a soberba dos botafoguenses mais uma vez, né, que estavam ali achando que o Botafogo ia passar pelo Palmeiras e atropelar o Palmeiras. Muitos botafoguenses aí já tinham dado como certo a eliminação do Verdão, mas o Palmeiras foi lá, fez o seu jogo, venceu, tem desfalque para a próxima partida. O Gustavo Gomes foi expulso, mas tem ótimos zagueiros, apesar que o Murilo também não joga mais o Mundial. Vamos ver o que o Abel vai fazer. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.